Oi, oi, gente, parte 2, né, das minhas rotinas como estudante de psicologia. Eu vou mostrar um pouquinho, né, aqui nesses vídeos, como eu já mostrei anteriormente. Se você não viu o meu vídeo anterior a esse, eu falo um pouquinho da minha trajetória, onde eu estudei, o que eu estou fazendo agora, tá bem? Bem, então eu comentei também um pouquinho do que a gente estuda na psicologia, né? Como os filósofos, as teorias que a gente estuda, mais ou menos. A gente tem muitos filósofos que a gente escolhe, muitas né, especializações que a gente tende a conhecer, né? Como, por exemplo, o Freud, o Lacan, o Winnicott, o Bion, a Margaret Mahler. Então, né, esses são mais ou menos os que a gente estuda, né? Claro que tem muitos e muitos outros aqui, eu tô dando uma pincelada a mais aqui, tá? E aí eu falei pra vocês que eu vou trazer aqui leituras, dicas de leitura, o que eu gosto de ler, às vezes até posso trazer algumas citações dos livros que eu leio, muitas outras coisas, parte da minha rotina, do meu dia. Agora eu vou mostrar para vocês também, foi segunda-feira que eu apresentei um trabalho, ali é uma disciplina da psicanálise, né? E eu apresentei um trabalho, e o meu trabalho era sobre Lacan, um dos filósofos também muito importantes, também também é da psicanálise, mas ele tem uma perspectiva um pouquinho diferente da psicanálise, também é muito rico. Né? Tem clínicas, né, em muitos lugares que são dessa abordagem lacaniana, então se você já ouviu falar, e se não agora você já vai estar conhecendo. Então foi esse trabalho que eu apresentei na segunda-feira. Quero compartilhar com vocês o meu trabalho, né, que eu apresentei. Eu tô com o meu computador aqui e eu vou filmar, né, eu vou gravar para vocês essa minha apresentação. Como a gente tá tendo aulas online, a nossa aula fica gravada. Né? Então, o que eu posso, claro que eu vou apresentar só o meu trabalho, né, por ética e sigilo. E eu vou mostrar pra vocês, pra compartilhar. Acho que não tem problema algum mostrar o meu trabalho pra vocês, né? Até mostrar mais ou menos como é que a gente faz aqui no meio acadêmico de trabalhos, como a gente lida, como é que a gente faz, tá bem? Vem comigo, eu vou te mostrar o meu trabalho que tô aqui no meu computador. As leituras de Tá. Então, o presente estudo, ele refere-se ao tema sobre a escola psicanalítica lacaniana. E nesse trabalho nós vamos apresentar as principais diferenças teóricas de Lacan e de Freud. Então, o Jacques Lacan, ele nasceu em Paris em 13 de abril de 1901. Ele formou-se em medicina e especializou-se em psiquiatria. Então, a partir das leituras de Nietzsche, ele conheceu as ideias de Freud. A partir das perspectivas psicanalíticas de Freud e suas ideias, o Lacan ele fez uma própria interpretação da psicanálise. Ele buscou repensar algumas problemáticas da obra freudiana de uma maneira mais consistente, expondo novas possibilidades de reflexão. Então, nós devemos considerar que a psicanálise de Lacan abordou alguns conceitos que Freud tinha delimitado. Contudo, Lacan ele abordou sobre uma ótica mais simbólica e baseada na linguagem. Enquanto o Freud ele aborda o inconsciente, delimitando que o indivíduo ele é dividido entre consciente e inconsciente. O Lacan ele traz uma perspectiva diferente. Para ele, o inconsciente ele se estrutura como uma linguagem, né? Ou seja, uma leitura linguística. Enquanto a psicanálise ela opera através de um único meio, que é a linguagem do paciente. Na psicanálise lacaniana, o inconsciente se estabelece por inúmeras formações, incluindo a linguagem, ou seja, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Tá. A linguagem para o Lacan é o campo de identificação das alienações, o campo em que nós falamos a partir do nosso ego.
né, essa instância de desconhecimento, essa instância paranoica de projeção de que os outros são como a gente e que o mundo dos outros é o mundo da gente, que o que a gente entende por aquela palavra é que os outros também entendem por aquela palavra, né? E essa semelhança faz com que é estranho aquilo que a gente não consegue reconhecer como idêntico, como nosso, a gente lida com agressividade, né? Como se fosse uma ofensa do nosso ser ser diferente, né? Então, esse é o plano das relações imaginárias para Lacan. E o simbólico para o Lacan, né, ele corta esse plano. O Lacan ele vai ligar isso com o inconsciente, né? Ou seja, o simbólico é um sistema, um conjunto de posições e lugares onde nenhum elemento tem uma significação, um significado em si. Tudo é inferido a partir das relações que aquilo tem com o conjunto, com a totalidade. E o real para o Lacan, então, é essa terceira dimensão, né? Essa dimensão que vai ocupando cada vez mais e mais importância no final do ensino de Lacan. E para ele, o real não é a realidade, né? Mas o real é aquilo que a gente tem que tirar da realidade para que essa realidade, que é um composto imaginário, apresente-se para nós como uma realidade total, integrada, unida, dotada de sentido, né? Então, o Lacan, ele não levava em consideração os afetos, os recalques e as pulsões, por exemplo. Para o estudo lacaniano, o inconsciente ele não tinha ligações com conteúdos emocionais, representações ou afeto. O inconsciente ele era marcado pela ligação entre os significantes, assim ele acompanhava o discurso da pessoa e não necessariamente priorizando as interpretações. Então, diferente de Freud, onde o inconsciente, além de profundo, é uma ampliação do psiquismo, né? É um não consciente, né? Sendo um modelo mental e de energia impulsionado por um recurso chamado de pulsão. O Freud, ele trabalhava com associação livre, né? Que faz com que vamos do consciente para o inconsciente e com as formações do inconsciente que apresentam-se como sonhos, xistes e atos falhos e os sintomas. Né? O Freud e os demais psicanalistas, eles trabalhavam com o tempo de sessão de forma padrão que durava em média de 40 a 50 minutos, né? Já para o Lacan, mesmo respeitando essas normas do método, ele não era totalmente submisso a elas, né? Ele não se prendia muito tempo nelas. As sessões para o Lacan poderiam durar, em média, 5 minutos ou mais de horas, né? Porque para ele, a análise é baseada na linguagem e no tempo do inconsciente, deixando o paciente livre para falar e para se expressar, né? Então, agora, o significante e o significado, né? O significante é a sequência de sons que combinam para formar a palavra. O conteúdo, o significado é o conteúdo intelectual da palavra, o que ela quer dizer, né? O significante é a imagem acústica da palavra, né? E ele tem primazia no significado. Mas aqui o que é mais importante, né? O que o significante remete ao sujeito. Por exemplo, o significante mesa, como está aparecendo ali, ele pode remeter ao sujeito uma mesa, uma cena da infância, que ocorreram situações fortes da vida libidinal do sujeito, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Caiu uma mesa em cima de uma criança. Alguém não viu isso acontecer? Não foi fatal, né? Porém, deixou alguns traumas na vida do sujeito. Então, a mesa é um significante que, para ele, remete a situações da infância, né? E o que a mesa leva para esse sujeito, né? Que representações psíquicas o sujeito tem acerca do significante mesa, né? Então, o que se trata não é a articulação do significante mesa com o seu significado, mas trata-se da articulação do seu significante mesa com outro significante, né? Aqui no caso específico do exemplo que eu citei, o significante é o acidente, né? Então, o significado é outro significante. Não existe nenhum significado específico, nem
um significante. Nesse caso, a palavra tem um significado literário do dicionário? Não, né? O sujeito ele vai se lembrar do acidente que ocorreu, né? O que a mesa remete para esse sujeito, tá? Então, as considerações finais. Então, dessa forma, nós entendemos que a escola psicanalítica de Lacan, ela contribuiu para a evolução da psicanálise, porque o Lacan ele desenvolveu uma relação com a linguística, com relações ao real, simbólico, imaginário, com uma estrutura do inconsciente, né? A clínica lacaniana, ela se mobiliza para essa espécie de direção ou orientação que, no fundo, reacomoda as nossas relações simbólicas, né? Comprime que a nossa relação imaginária e nos confronta com os nossos limites, o nosso impossível, né? Que o Lacan chama fundamentalmente de real. E essas são as nossas referências. É isso. E obrigada pela atenção. Então, olha só, gente. É isso aí. Né? Queria compartilhar um pouquinho só com vocês dessa minha apresentação de trabalho. Eu acho que aqui a gente divulgando conteúdo, conhecimento é muito importante. Eu acredito que não tenha problema nenhum quanto a isso, tá? E o Lacan, né, que eu apresentei, na minha opinião e também de muitos outros, é um dos filósofos mais difíceis, né? Um dos filósofos mais difíceis, porque ele, né, até da forma de entender, claro que a gente já tem uma baita bagagem teórica, a gente já entende, né? Às vezes, assim, é uma coisa bem complexa de entender esse conteúdo, né? É mais difícil, né, de analisar, mas é super importante, super bacana. E até, né, a gente pode ler o Lacan, o Jacques Lacan, em vários momentos diferentes da nossa vida, e cada vez a gente vai ter um olhar diferente quanto à teoria de Lacan, né? Claro que na nossa vida, né, como sujeitos, como seres humanos, como pessoas, a gente também vai desenvolvendo e vai tendo perspectivas diferentes sobre a vida. Mas ali é muito particular, muito singular, assim, realmente a gente, cada vez que a gente lê Lacan, a gente acaba entendendo de outra forma, né? Outra forma o que a gente tá lendo, tá? Então, bem difícil, mas bem rico, né? Por isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Incrível, né, esse trabalho. Talvez se você não é estudante de psicologia, se você não é psicólogo, talvez você não vai fazer ideia, você não vai entender nada do que foi apresentado ali, não tem problema, acho que às vezes até de curiosidade, até de conhecimento, né? Acho que é interesse, pelo menos você vai saber que é um teórico, né, que fez parte da psicologia, da psicanálise. Eu acho que todos os conhecimentos e aprendizados são válidos, né, gente? Então era isso por hoje. Queria compartilhar com vocês, né, essa minha apresentação de trabalho, esse conhecimento. E é isso aí, gente. Eu venho aqui com mais com conteúdos como esses, né? Talvez eu apresento outros teóricos, o que eu achei, falo um pouquinho do que eu achei de cada um deles para vocês. E posso falar de alguns livros, de alguns eventos importantes. E é isso, gente. Agora eu vou ter que me focar aqui, porque eu tenho amanhã uma apresentação de trabalho. Eu tenho que focar aqui para terminar esse trabalhinho, tá bom, gente? Um beijo e tchau, tchau.